essa decisão do Lula vai exatamente nessa linha, Júlia. O caso da Odebrecht, Marco, ele é conhecido no mundo inteiro. A Transparência Internacional, que é uma ONG que trabalha de forma global para combater a corrupção, inclusive ela traz aquele famoso índice de percepção de corrupção, né? Inclusive todo início de ano ela divulga isso, e a gente vem caindo todos os anos consecutivos, a partir do presidente Bolsonaro, a gente cai nesse indicador, que o brasileiro ele percebe que o combate à corrupção ele vai ficando cada vez mais frágil, cada vez menos prioritário, como uma pauta. E estou pegando aqui uma entrevista do diretor da Transparência Internacional, uma entrevista ainda de 2018, que ele classifica a corrupção da Odebrecht como o maior esquema de corrupção do capitalismo que já existiu. Porque no caso da Odebrecht houve envolvimento de 12 países, as operações estavam presentes em 12 países. O que consistia, né, a atuação da Odebrecht dentro do caso da Lava Jato, que é a operação que desvendou todo o esquema de corrupção? A Petrobras era utilizada para comprar políticos, para fazer campanhas políticas. Então, as empresas, elas custeavam campanhas, elas custeavam votos no parlamento e, em troca, elas conseguiam contratos grandiosos de infraestrutura. E aí, tudo começou numa investigação, numa conversa que aconteceu num posto de gasolina aqui em Brasília, um posto de gasolina que tem um lava-jato, que é o posto da Torre, quem é de Brasília aqui sabe, e a partir daí começou-se a puxar o fio do novelo e foi se desvendando um esquema extremamente complexo que abastecia a estrutura eleitoral e a estrutura de governabilidade do PT, né? Governabilidade no sentido de conquistar apoios dentro do Congresso para aprovar as pautas de interesse do governo. É um escândalo tão grande que há condenações em outros países também, nos Estados Unidos, na Suíça, e aí agora a gente viu o ex-presidente do Chile, do Peru, foi preso, exatamente condenado por atuação no esquema de corrupção que envolvia o Odebrecht, e para evitar que a sua mulher fosse presa também, porque ela também foi condenada, ela rapidamente pediu asilo aqui para o governo brasileiro, e claro, né, ela bateu na porta certa. Claro que a República Brasileira se prestaria a esse papel de entrar num conluio com esse grupo, né, criminoso, e agora a ex-primeira-dama está abrigada aqui. Então, começou-se, Marco, o desrespeito com as instituições brasileiras a partir do momento em que a Lava Jato passou a ser atacada como um grande problema. Se a gente pegar algumas falas do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele fala que a atuação que ocorreu dentro da Lava Jato é similar ao crime organizado. E aí depois a gente pega a atuação do ministro Dias Toffoli anulando uma série de condenações, uma série de multas. Perfeito. Então, assim, o esquema foi todo montado para esse grupo político retornar ao poder, para que houvesse ambiente político para proceder tudo isso, inclusive a anulação dessas multas bilionárias. Perfeito, já queria aproveitar e receber o Satie na área. Bom dia, nosso vereador federal favorito, para gerar ciúmes no Adrilles. Bom dia, Marco Antônio. Satie, estou muito feliz com você aqui, cara. Eu tenho muita coisa para te perguntar hoje. O Satie também é notícia hoje. A gente vai falar sobre o clima na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, né, meu amigo? Porque Satie tá levando bordoada da galera mais racista que existe na face da terra, os antirracistas. E, Satie, falando de antirracistas, racistas, a gente tem a viva alma mais honesta do Brasil e a galera da Globo. A gente acabou de ouvir uma jornalista da Globo tentando desconectar o Lula da Lava Jato na cara dura. E a gente tem agora o Maierovic, que eu acho que o Maierovic, ele não sei se ele tem bipolaridade, não sei se ele é esquizofrênico, respeito se ele tomar os remédios dele, mas o Maierovic é aquele cara que fala que o Supremo Tribunal Federal tá errado e devia o Alexandre de Moraes ser empichado,
e depois ele fala alguma coisa de crítica. Parece o Estadão. Mas o Maier-Ovitch tem uma coisa para falar sobre esse caso também. Queria colocar ele para você aí, Satya. Eu não estou vendo aí nem perseguição da justiça e nem uma perseguição política, porque, como você já disse, nós estamos diante de um crime comum, mas gravíssimo, porque atenta ao Estado Democrático de Direito, que atentou à eleição. Atentou à eleição. E nós sabemos muito bem, sentimos e vivemos o quê? Atentados que foram tentados contra a justiça eleitoral, a história de urnas fraudadas e etc. Então você vê, Satya, que o Maier-Ovitch, ele está preso, ele não tomou o remédio dele. Ele está preso na esquizofrenia latente. Então ele olha para